Então, até onde que vocês tiveram me escutar aí, mais ou menos? E, pastor, eu estava até fazendo umas anotações aqui. Deixa eu voltar aqui nas anotações, deixa eu ver aqui se dá para Grande pegar alguma avivamento, coisa. vocês viram falar alguma coisa? Não, pastor, o senhor parou na parte sobre os conceitos, né? Principais nomes do iluminismo, o senhor ia para esse. Ah, tá. Então nós vamos falar Até então na dos parte que o grandes... senhor estava lendo lá, até na parte que o senhor estava lendo lá do 1 Coríntios, o senhor tinha terminado essa parte. 1 Coríntios? Ah, É. tá. Então vamos falar um pouquinho, então, dos grandes avivamentos, né? Isso. Um período importante da história da igreja. Por quê? Vieram aqui o iluminismo, século das luzes, onde que eles tiraram Deus da centralidade da cosmovisão, né? E colocaram o homem. Aí Deus, como ele é o Senhor da história, ele veio com os grandes avivamentos. Então, para contrapor a questão do iluminismo, da teologia liberal que surgiu para adequar o cristianismo ao pensamento iluminista, ao pensamento da razão, veio sim os grandes avivamentos. E nesses grandes avivamentos surgiram grandes pregadores, formidáveis missionários que dedicaram suas vidas para proclamar o evangelho em várias partes do mundo. Veja que nesse período aqui surgiram pregadores e evangelistas. O avivamento, irmãos, ele começa com oração e termina com missões. Então, todo avivamento começa com oração e depois missões. E esse pessoal aqui que se dedicaram às missões, se dedicaram aos avivamentos, eles abriram mão de muitas coisas em suas vidas, principalmente no que se diz a sua zona de conforto. Eles saíram de seus lugares, né, sua casa, seus lares, né, e foram para locais inóspitos, locais hostis, onde a presença deles não eram bem-vindas, na maioria das vezes. Aí, fazendo um paralelo com a nossa vida, às vezes nós não fazemos evangelismo, nem pregamos para nem nossos próprios vizinhos que estão ali próximos de nós. Muitas vezes nós não pregamos nem para a nossa própria família. E essas pessoas não, elas se deslocaram, muitas se viajaram. Vamos falar aqui mais à frente, esses homens de Deus que saíram e foram pregar em locais que muitas das vezes não eram bem-vindos. Então, a pregação avivalista, ela está baseada em uma vida de piedade. Você tem que ser piedoso. Você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Você também tem que ter o conhecimento da palavra. Veja bem, essa questão aqui do conhecimento da palavra. Uma vida de piedade quer dizer oração. Ser piedoso, você orar. Conhecimento da palavra também é muito importante. A oração é um fator primordial entre os avivalistas. Eles oravam, eles se preparavam e eles iam para o campo missionário. Eles oravam por muitos anos, e depois iam para o campo missionário pregar esse bendito evangelho. Logo após uma secularização do pensamento, que foi o iluminismo, veio esses grandes avivamentos, grandes homens que passaram a pregar o evangelho sem nenhum tipo de
resignação. Eles pregaram o evangelho a tempo e fora de tempo, como manda a palavra do Senhor. Os avivamentos, eles sempre ocorreram na história da igreja. Deus sempre, quando a coisa estava se esfriando, né? Deus sempre produzia avivamentos na história da igreja. Sempre foi assim. E por quê? Porque Deus sempre está no controle da história. Não adiantamos pensar que o homem controla alguma coisa. Quem controla todas as coisas é Deus. Deus está sempre no controle das histórias, da história. Então, ele produz esses avivamentos para dizer que eu sou aquele que fez o tempo. Eu sou eterno. Eu sou aquele que levanta reis e destitui reis. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Então, é um momento que nós temos que, como crentes, ter essa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. O cristianismo, se não fosse Deus tomar as rédeas da história, o cristianismo já poderia ter até acabado. Mas não. Deus sempre, nos momentos mais difíceis, ele sempre traz essa questão dos reavivamentos, dos avivamentos, para que a igreja sempre seja soberana. Os irmãos se lembram que Jesus falou que nem a porta, nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Nós temos que crer nisso. Então, vamos falar aqui dos movimentos, né? Os primeiros movimentos de avivamentos que tem narrado aqui na história. O movimento pietista foi aquele movimento que, logo após ali, durante a Reforma Protestante ali, os pietistas entenderam que a reforma não estava muito light, estava muito de acordo com o sistema. E eles tentaram fazer com que seja uma questão mais espiritualizada, né? O contato mais íntimo com o Espírito Santo. Esse foi o movimento pietista, que trouxe avivamento para boa parte da Europa. Esse aqui, o avivamento moraviano, esse povo aqui, os moravianos, eles oraram durante 100 anos, para que houvesse um grande avivamento. Era 24 horas por dia, turno de 24 horas, cada um orava 1 hora e assim por diante. E essa oração deles duraram 100 anos. Por os moravianos, né? O líder morávio era Conde de Zinzendorf, e ele fazia com que o povo orava. Ele morreu e veio outros substitutos, e a oração continuava. E houve um avivamento, o cristianismo se espalhou pelo mundo inteiro através desses irmão, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Aqui eu recebi uma mensagem. Eu recebi uma mensagem que tinha caído. Não, a Biana saiu porque ela foi lá embaixo despedir do irmão dela que vai viajar daqui a pouco. Ah, tá, porque eu recebi uma mensagem aqui que tinha caído. Mas tá bom. Já ela volta. Vamos voltar lá para o compartilhamento. Então, esse é o avivamento moraviano, que impactou o mundo inteiro. Teve também o avivamento metodista. Esse avivamento metodista aqui foi um avivamento de John Wesley. John Wesley foi o fundador da igreja metodista. E John Wesley foi o primeiro a pregoar
primeiro não, né? Um dos que apregoaram a questão do carisma, ou seja, as ações do Espírito Santo. Bem antes do avivamento pentecostal, John Wesley já pregava a questão dos carismas, dos dons espirituais, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de revelação, esses dons que hoje as igrejas pentecostais usam abundantemente. Foi com John Wesley, né? Foi um dos percussores desse movimento, que chamava do avivamento metodista. Ali no bairro Funcionários, tem um colégio metodista, onde há uma faculdade de teologia presencial muito boa, que é a Faculdade Metodista. O primeiro grande avivamento americano, esse foi liderado pelo Jonathan Edwards, que serviu para fundamentar bastante ali os Estados Unidos dentro da fé cristã. Esse Jonathan Edwards, ele foi o autor do livro que se chama... Só um momento que eu vou... Pecadores na mão de um Deus irado. Foi um sermão que depois veio no livro, que foi pregado pelo Jonathan Edwards, que produziu um impacto muito grande em toda a igreja dos Estados Unidos e até hoje, no nosso meio. Ele chegou na igreja, ele pregou anteriormente, não houve nada. E ele orou incessantemente e foi pregado novamente. E veja que ele nem exercia uma pregação, ele lia o sermão. Quando ele leu esse sermão, foi tão impactante que os irmãos foram tomados de um grande temor, que muitos se agarravam nos pilares da sinagoga, da igreja, porque com medo de que o Deus que estava irado trouxesse juízo sobre a vida deles. Então, foi uma pregação extraordinária do Jonathan Edwards, esse é xará aí do pastor Eduardo, né, em inglês, e houve essa grande comoção, o pessoal ficou muito com o coração contrito, com o coração temeroso desse Deus que está irado. Amados irmãos, Romanos 1 diz que Deus ele está irado contra toda impiedade. Deus ele não muda. Deus ele é imutável. É um dos atributos incomunicáveis de Deus, é a sua imutabilidade. Deus não muda. E Deus continua irado até hoje contra o pecado. E o segundo, teve também posteriormente, o segundo grande avivamento, e depois o avivamento pentecostal. Esse também foi um avivamento muito importante que nos afeta como igreja aqui no Brasil, esse avivamento pentecostal. Ou seja, lá pelos anos de 1900, começou o movimento pentecostal lá em Los Angeles, né? O William Simon era um pastor, ele passou a pregar, passou a fazer reuniões lá na rua Azusa. Esse William Simon, ele era um negro e ele tinha um problema de visão, ele só tinha um olho. E ele levantou ali, através do movimento pentecostal da Rua Azusa, e impactou o mundo inteiro. Antes um pouco de William Simon, havia um outro personagem também muito importante no avivamento pentecostal, chamado James Fox Parham. Esse James Fox Parham, ele foi professor de William Simon.
como o William Simon era um negro, ele não podia frequentar a mesma escola de brancos. Então, ele foi aluno de James Fox Parham, mas ele não ficava dentro da sala de aula. Ele ficava no corredor escutando o que o professor estava dizendo lá dentro da sala de aula. E impactou muito a vida de William Simon, e dali surgiu o movimento pentecostal da Rua Azusa. Antes aqui de nós entrarmos aqui nos principais nomes aqui, vamos falar um pouco aqui da situação que aconteceu também lá nos Estados Unidos e de pessoas que teve contato com o William Simon, que vieram aqui para o Brasil. Houve lá o contato de dois suecos, chamava dois suecos, que é Gunnar Wille e Daniel Bert. Esses dois suecos tiveram contato com o William Simon, com o movimento da Rua Azusa, e eles vieram para o Brasil. Chegaram aqui no Brasil, eles foram acolhidos por uma igreja batista. E dentro dessa igreja batista, depois eles saíram e fundaram a outra igreja chamada Fé Apostólica. E esses dois suecos, eles tinham esse contato, eles foram batizados no Espírito Santo, eles tiveram um contato muito próximo com o movimento da Rua Azusa, eles falavam em línguas. Então, esses dois missionários, eles fundaram a congregação da Fé Apostólica e, posteriormente, em 1911, passou a se chamar, ou melhor, a Comunidade da Fé Apostólica, em 1911. Depois fundaram a Igreja Assembleia de Deus, pouco tempo depois, esses dois suecos. Hoje, a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, se não do mundo. E foi fundada aqui por esses dois suecos, e esses dois suecos tiveram um contato aproximado com o movimento da Rua Azusa. Então, hoje, a igreja brasileira ela é 75% a 80% de pentecostais, que que seus fundadores, né, tiveram contato com essa questão do pentecostalismo, né? Iniciando aqui na Assembleia de Deus com Daniel Berg e Gunnar Wille. Guarde desses nomes que são importantes também, né? Aí, essa foi a primeira onda do pentecostalismo no Brasil. Também houve a primeira igreja pentecostal no Brasil, fundada foi a Congregação Cristã do Brasil, que foi fundada pelo Luigi Francesconi, né? Luigi Francesconi, e está até hoje aí essa igreja cristã do Brasil. Essa foi a primeira onda. E depois veio a segunda onda, que são de igrejas que nasceram aqui, pentecostais, que foram nascidos aqui no próprio Brasil, que é a Quadrangular, que é a Deus e Amor. Depois também vieram a terceira onda. Essa terceira onda já são as igrejas neopentecostais, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Mundial, né? E a Igreja da Graça, né? do R.R. Soares. Então, veja bem que tudo está ligado. Nós absorvemos essa questão lá do movimento pentecostal e se formaram aqui as igrejas pentecostais aqui no Brasil. E como eu disse anteriormente, né, 75% a 80% dos crentes hoje no Brasil eles são pentecostais. O restante são de igrejas que são reformadas, né, tradicionais, que são alguma ala das igrejas batistas, a igreja presbiteriana, entre outras igrejas. Então, o Brasil tem uma grande porção da sua cristianização a esse movimento que houve lá
lá na Rua Azusa, que, por sua vez, teve um movimento, teve seu pano de fundo os grandes avivamentos. Agora nós vamos falar, né, de alguns avivalistas que teve os seus nomes evidenciados aqui nesse grande movimento que veio logo depois do Iluminismo. Richard Baxter foi um grande ministro puritano inglês. Lembra que os puritanos eram na Inglaterra, foram expulsos e vieram para os Estados Unidos e fundaram ali as 13 colônias, né? Aqui, residiu numa pequena cidade chamada Kingsminster, transformou em um exemplo para os líderes de outras localidades. Baxter foi um grande nome do puritanismo inglês. Escreveu dois livros, Pastor Reformado e O Descanso Eterno dos Santos. Então, ele também foi muito importante, produziu também um grande avivamento. O John Barner, eu não sei quem que ganhou o livro de John Barner, se foi o Givaldo ou foi o Valquírio. Mas esse John Barner, ele escreveu um livro chamado Peregrino, que é um clássico da literatura cristã. Ele não era um teólogo, ele era um leigo, mas serviu de grande influência também nos avivamentos. Ele foi discipulado pelo pastor John Gifford e aprendeu muitas coisas no seu preceptor. Ele ficou preso durante 12 anos. Veja como era difícil a vida desses homens, né? Ficou preso por causa de ideologias cristãs, né? Ficou preso. Foi perseguido por líderes, não por líderes seculares ou católicos, pelos líderes da igreja anglicana, né, que era a igreja da Inglaterra. Né? Ele foi preso durante 12 anos, como já falei. Teve uma importância ímpar em relação à vida devocional e espiritualidade. Ele era um espiritualista, o amor ao evangelho, sem deixar mencionar o legado que deixou na literatura cristã, através do livro Peregrino. Jones Edwards, nós já falamos também, que escreveu lá o Pecadores na Mão de Deus Irado. Não vou falar novamente. O John Wesley também, nós citamos, né? Que é o líder da igreja metodista. George Wycliffe, ele passou por proclamar o evangelho por toda a Inglaterra, acompanhado por muitos discípulos, né? É uma característica desses pregadores, é a pregação ao ar livre. Todos esses aqui, irmãos, até aqui, antes do avivamento, a igreja era o lugar central onde os pastores pregavam. O avivamento trouxe uma particularidade nova nessa questão. Os pastores saíram de dentro das igrejas, os pregadores saíram de dentro das igrejas e passaram a pregar em ar livre nas praças, nos campos. E isso teve, nos lugares onde o povo tinha um deslocamento assim, muito grande de pessoas, eles passaram a pregar nesses lugares. E isso aumentou muito e reavivou muito a questão do cristianismo no meio dessas pessoas. Porque tem pessoas que não tinham tempo de ir para a igreja receber uma pregação. Mas quando o pastor, o pregador sai das quatro paredes das igrejas e vai para os campos, vai para as praças, o retorno é imediato. As pessoas, elas ouvem a palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra de Deus em seu local, que não é um local onde eles teriam que ir para receber. Eles estavam ali passando, e de repente o Espírito Santo agia e elas estavam ouvindo a pregação. Né? Esse George Whitefield, ele pastor, proclamou o evangelho por toda a Inglaterra, sendo acompanhado de muitos discípulos.
uma característica desses pregadores era a pregação ao ar livre. O John Wesley também, já falei dele já, George Whitefield, já falei também, citei aqui. E aqui, esse David, aqui tem algumas pessoas aqui que não deu para me pôr aqui as contribuições deles, mas eu citei o nome deles aqui. Esses também são nomes de grandes avivalistas. Esse David Brunner, né, foi um grande avivalista também. William Carey, esse avivalista aqui tinha esse missionário avivalista, ele tinha tem um caso assim que aconteceu com ele, que ele foi pregador ali na Índia, e lá na Índia, quando o marido morria, a mulher ela era enterrada junto com o marido. Então, se o marido morria, automaticamente a viúva dele era também enterrada junto com ele. Eles queimavam, matavam a mulher e enterravam junto com ele, com o marido. E esse William Carey, ele acabou com isso. Ele acabou com isso, porque ele juntou com outro indiano, né, que era da religião hindu, e viram que estava errado. Aí eles começaram a proibir, começaram a pregar contra essa situação da mulher também ser enterrada junto com o marido. Veja bem, a mulher casada, o marido morre, a mulher ela tem que morrer junto com o marido. Era assim que funcionava nessa época aqui, né? Então, ele acabou com essa condição, né? É o chamado, eu esqueci, não estou lembrado o nome aqui, mas tem um nome específico aqui para essa morte das mulheres, né? O outro aqui, importante, é o David Livingstone. Esse aqui ele pregou na África. E também houve um grande avivamento ali na África. Ele teve um nome, até hoje ele é lembrado lá na África como um grande cristão, um grande avivalista. E o Spurgeon, também, que foi Charles Haddon Spurgeon, também foi muito importante, através de... Ele foi criador de um grande seminário teológico, do seminário Charles Spurgeon, onde ele também reavivou, através da pregação, grandes teólogos, ele influenciou grandes teólogos conservadores, né? Então, também foi muito importante o Charles Spurgeon. E todos esses homens aqui, ó, como avivalistas, tiveram importância grandiosa na história da igreja. Sem esses homens, a história da igreja não teria o brilhantismo que ela tem nos dias atuais. Eles vieram logo após o iluminismo, justamente para poder reavivar uma igreja que estava passando por dificuldades. Uma igreja que o ceticismo estava tomando conta. A teologia liberal estava trabalhando imensamente contra, e trabalha até hoje contra essa questão dos milagres, né? E a partir deles o cristianismo ganhou força e se espalhou ainda mais pelo mundo inteiro. Então, na próxima aula, vamos falar sobre a igreja contemporânea, que é a nossa igreja atual, né? Atual, até nos nossos dias. Se não me engano, aqui já é o último capítulo, né? O último capítulo. Vamos falar de muitas situações que nós não desconhecemos. Desconhecemos através dessa igreja contemporânea. Irmãos, o que nós temos que tirar como aprendizado, né? A respeito do nosso estudo de hoje, é que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mesmo que você pense que já não tem mais solução, Deus ele vem com a solução. É Deus que dita os ditames da história.
É Deus que está no controle de todas as coisas. Eu creio que nos dias atuais, Deus, com certeza, se ele não voltar a pessoa de Jesus, ele está preparando um novo avivamento, que está sendo necessário. Porque o que nós temos hoje, principalmente no Brasil, é a disseminação de doutrinas erradas, assim como aconteceu lá na Reforma Protestante, está havendo necessidade de acontecer nos dias atuais. Essas questões aí que estão, principalmente nessas igrejas neopentecostais, onde está havendo um sincretismo, uma mistura de várias religiões, e que o povo de Deus ele está cada vez mais voltado para o humanismo, né? Ou seja, o povo de Deus o homem está tomando centro, novamente, o centro de todas as coisas, né? O antropocentrismo. A gente vê aí hinos que são tocados na igreja, que louvam o homem acima de todas as coisas. Poucos, ou a minoria, são hinos que realmente louvam a Deus, porque o culto que nós prestamos é o culto a Deus, não é o culto ao homem. E hoje está impregnado dentro das igrejas, dentro desse mundo gospel, aí esses hinos que louvam o homem. Nós temos que voltar lá nos Salmos. Os Salmos era louvor a Deus, era louvores a Deus. Nos Salmos falavam o que Deus é, o que Deus pode fazer. Hoje em dia nós temos totalmente os louvores centralizados nas pessoas. E também as pregações também tem que haver uma mudança, porque nós não vemos mais pregações expositivas, que você abre a Bíblia e prega o que está escrito ali. Você vê muitas pregações que também estão voltadas para o homem. Pega textos e faz uma hermenêutica totalmente fora do contexto, tira do texto o que ele não está dizendo e prega para as pessoas, massageando o ego dessas pessoas, dizendo que o importante é fazer com que as pessoas saiam dali felizes. Na verdade, não é isso. A verdade é que as pessoas têm que sair dali confrontadas através da palavra, porque é através desse confrontamento e através desse confrontamento produz a salvação em nossos corações. A gente vê cada vez mais pessoas despreparadas ocupando o espaço ali, o púlpito, e pregando a palavra. Há também algumas questões inovadoras, por exemplo, coaching, pregação coaching. Coaching é o seguinte, ele pode ser bem utilizado fora do contexto religioso, mas no contexto religioso, e principalmente no altar, em pregação, a pregação tem que ser cristocêntrica, ou teocêntrica. Deus tem que estar no centro de todas as coisas. Esse coaching, ele tira Deus da centralidade e volta com centralidade no homem. Você pode, você consegue, você é isso, você é aquilo. E Deus, onde fica nessa história? E outra situação também, que nós estamos passando um relativismo muito grande. Não há uma verdade absoluta, há um relativismo total. Há muitas verdades. Então, a única verdade que nós temos é Jesus. O que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única verdade que nós temos é pregar o evangelho da salvação. Hoje não se prega mais salvação em muitas igrejas. Hoje não se prega mais a respeito do pecado. A igreja. Chega na igreja, você não pode falar sobre o pecado, porque tem pessoas ali que vão ficar melindradas. Você não pode falar que Jesus veio, que Deus, melhor dizendo, virá para punir pecadores. Não pode falar que há determinadas pessoas que serão salvas, outras não. Muitos apregam que a questão do relativismo, inclusive os liberais que nós falamos,
eles são universalistas. Né? Universalista que todos vão ser salvos. No dia do juízo, Deus vai salvar todos, até Satanás vai ser salvo. Essa é a crença universalista. Nós sabemos que não, que vai ter lago de fogo, enxofre, e vai ter a bem-aventurança eterna. Nós temos que entender isso. Não podemos ficar usando o altar para pregar uma mensagem que não tem esses conceitos básicos, que distorcem os conceitos básicos do cristianismo, que Jesus morreu para os nossos pecados. Então, amados irmãos, eu vou abrir um tempinho aqui para perguntas, né, a respeito do tema. Vocês conseguiram ver a apostila aí? O compartilhamento da apostila? Eu não entendi a pergunta. Vocês viram o compartilhamento da apostila direitinho aí? Sim, sim. Está tranquilo. Porque aqui apareceu para mim aqui que não estava sendo compartilhado, mas vocês viram até o final, né? Ah, tá. Não apareceu o compartilhado do senhor para a gente, não. Eu consegui acompanhar na apostila. Então, quando eu compartilhei aqui, não apareceu para vocês? Não, a aula toda apareceu o senhor. Ah, então tá, mas vocês acompanharam a apostila, né? Sim, acompanhei. Então tá, então você acompanhou a apostila, tá bom. Alguma pergunta aí? Eu não, pastor, já entendi direitinho, deu para entender bastante. Também não tenho, não. Vou dar mais uma estudada aqui, se surgir alguma coisa, eu falo. Beleza. Então, nós estamos aqui com 6 pessoas, né? E o Manel Mazaniano não podia estar dessa vez. Pastor Duarte, quer falar alguma coisa, pastor? Não quero não, pastor. Acho que eu estou meio cansado. Mas o interessante, eu não ia falar, mas já que o senhor perguntou. Mas o interessante, pastor, é que nessa matéria que o senhor estava falando conosco aí, a gente percebeu 2 coisas, pelo menos eu percebi 2 coisas. A primeira é como que Deus trabalha, né, que nós citamos na última aula, que ele, às vezes, ele usa da perseguição para o crescimento do evangelho. Que através da perseguição do cristão, o cristão tem que mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de país, e por causa dessa mudança, por causa da perseguição, o evangelho cresce. E a outra maneira que o senhor acabou de falar aí agora é através dos cultos ao ar livre, que nada mais é do que o evangelismo, né? Sim. Aí, quando vai para evangelizar também, o evangelho cresce também. Esses são especialistas em pregar um ar livre. 2 coisas que está acabando. Ou seja, a perseguição e o evangelismo. A igreja está só... Os membros da igreja não estão tendo crescimento mais, está tendo movimento. Ele sai de uma igreja e vai para outra, sai da igreja e vai para outra. Ele sai da Batista e vai para a Pentecostal. Aí não gostou da Pentecostal, vai para a Presbiteriana. Não gostou da Presbiteriana e vai não sei para aí. Se a gente analisar bem, a gente vai ver que tem muita gente que não fixa na igreja, está sempre pulando de galho em galho. Não afasta, mas também não firma, porque não tem perseguição e nem evangelismo. A igreja não cresce, só enche. Verdade. Tem um pastor que fala que quando a igreja não está sendo perseguida, tem alguma coisa errada. Ou a igreja está sendo conivente com o mundo, ou então eles não estão pregando o verdadeiro evangelho. Quer perguntar aí, Gilmar? Cara de traquina. O microfone dele está ruim? Então tá. Então, vamos ver se semana que vem a gente já faz a aula presencial. Tá? Aula presencial, porque
Eu já vou estar lá em Belo Horizonte. Vamos ver se a gente consegue fazer a aula presencial. Mas tem uns irmãozinhos que estão faltando até a aula online. Como é que fica? Vai ficar difícil. É. Dentro de casa ele não consegue abrir o... O ensaio amanhã está marcado, pastor? Tá. Tá. Amanhã... Oi? Então tá bom. Amanhã, para as 19 horas, nós estamos lá. É 19 ou 18, ou 20? Às 20 horas. Nós marcamos 20 horas, não foi? Acho que foi. Ah, então tá certo. Beleza. Às 20 horas. A paz e graça, Deus abençoe a todos. Então tá, nós vamos orar e encerrar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado, por esse momento que nós passamos juntos aqui, aprendendo mais e mais da tua palavra. Pai amado, que a igreja do Senhor, ela irá prevalecer, independente das circunstâncias. Pai amado, Pai querido, a palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Nós acreditamos nisso. A igreja do Senhor passou por vários momentos difíceis, mas o Senhor trouxe o reavivamento para cada um desses momentos e que a igreja saiu vencedora à frente. Pai amado, que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão aqui, perseverando nesse estudo. Abençoe, Pai amado, os nossos pastores. Abençoe o pastor Nelson, lá de Fremisa, o pastor João e a pastora Georgia. Pai amado, Pai querido, que continue colocando pessoas para estar nos conduzindo de maneira eficaz. Pai amado, Pai querido, que cada vez mais o seu nome seja honrado e glorificado no nosso meio. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. O amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui, no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação à nação de Israel. Todo aquele, toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.